Venha conhecer o Box 21, um ambiente aconchegante onde o melhor da gastronomia espera por você. Saboreie o delicioso filé à parmegiana e o sanduíche aberto Box 21. Conheça a bacalhoada, uma das tantas atrações do Box 21. Filés, peixes, vinhos, petiscos e, é claro, um chopp bem gelado. Ah, e tem sobremesas caseiras também. A melhor opção para o seu happy hour. Traga seus amigos. Venha com sua família. Box 21, Rua Carlos von Koselitz 304 em Porto Alegre. Reservas pelo telefone 51 33 25 51 21. Como é que tu vê essa mudança na oportunidade de vocês venderem mais, não só para o mercado brasileiro, mas para o internacional, que ainda vive de dólar? Sim, de facto, nós, como empresa, sentimos isso na pele. Eu recordo-me de, em 2008, ir aos Estados Unidos e o euro estar a 1,59 dólares. Isso significava que havia uma pressão muito grande dos distribuidores, do mercado sobre os distribuidores e, por consequente, dos distribuidores sobre os fornecedores. Ou seja, havia uma pressão muito grande para criar a inflação, a chamada inflação importada, porque os produtos que eram comprados em euros entravam muito inflacionados em dólares e, por sua vez, o importador não conseguia manter a sua margem e, logicamente, iria para trás pedir melhores condições a nós produtores. Foram épocas muito difíceis, os anos de 2007, 2008 e 2009, anos em que nós tivemos que fazer grandes esforços e que vimos muitas vezes a nossa margem diminuída e a margem do nosso distribuidor diminuído. E de facto o que nós queremos aqui é ambos fazer negócio. E se nós não estamos ganhando dinheiro e se o nosso distribuidor não está ganhando dinheiro, isso é mau para ambos. Com a desvalorização do euro, o que acontece é que isso não fez necessariamente os preços na prateleira recuar, mas fez com que os nossos distribuidores pudessem trabalhar com mais margem, portanto também sendo mais agressivos nas suas promoções e, portanto, nós quando vemos o nosso distribuidor a poder ganhar mais dinheiro, ficamos satisfeitos, porque o vinho acaba por ser uma paixão, logicamente, mas é um negócio este que ambas as partes têm que ganhar e, portanto, eu quero não só que a minha empresa ganhe, mas quero que o meu distribuidor, neste caso a Porto, tenha uma boa performance financeira. Portanto, para nós foi um grande alívio esta desvalorização do euro, para nós, para os franceses, para os espanhóis, italianos, para todos os europeus, e eu acho que veio criar alguma justiça a nível de preços, pois eu acho que nos últimos anos, quando comparamos os preços dos países que vendiam em dólar versus os preços dos países que vendiam em euro, havia uma discrepância um pouco difícil de superar. E, portanto, estamos bastante satisfeitos com esse aspecto. Pedro, vamos falar um pouquinho, então, da vinícola J. Portugal Ramos, que é uma vinícola dos anos 80. Eu queria que tu contasse um pouquinho da história e já nos mostrando os primeiros produtos aí da vinícola. Com muito gosto. Explicar um pouquinho a história da vinícola, tem que se falar da história do seu criador e ainda hoje o nosso CEO, o nosso diretor-geral. A vinícola nasce do sonho de um homem, do João Portugal Ramos. O João Portugal Ramos é uma pessoa que era engenheiro agrónomo, começou no mundo dos vinhos bastante jovem, salvo erro com a idade de 27 anos, e rapidamente se tornou num dos grandes enólogos de Portugal, com especial ênfase no sul de Portugal, no Alentejo. O João Portugal Ramos foi responsável por grandes rótulos do Alentejo, como o Tapada dos Chaves, como o Quinta do Carmo, etc. E, de facto, começou a desenvolver uma grande paixão por esta região de Portugal. Foi o primeiro a fazer grandes mudanças na maneira como se fazia vinho no Alentejo, nomeadamente ao nível das adegas, do acondicionamento dos vinhos, da produção dos vinhos, da própria comercialização dos vinhos. Começou a ficar bastante famoso, foi aumentando a sua presença, tinha uma empresa na altura chamada Consul Vinos, que fazia consultoria de vinhos em diversas sub-regiões do Alentejo e outras regiões de Portugal, mas de facto o João, como visionário que era e que é ainda, achou que não queria continuar toda a sua vida sendo apenas um enólogo, queria sim ser um empresário, queria deixar um legado para a sua família. Foi aí que o João decidiu estabelecer-se numa região chamada Alentejo e numa sub-região chamada Estremoz. Estremoz é uma pequena vila
que tem um castelo muito bonito do século XIII, vila esta que à sua volta tem um terroir, uma combinação de terra, de solos, de clima, muito especial, e que o João acreditou e acredita que seria o sítio propício para ele fazer os seus grandes vinhos. Não é de estranhar que hoje em dia haja cerca de 15 vinícolas de qualidade na região de Estremoz, o que atesta o que de facto o que o João viu antes dos outros. O primeiro vinho que o João fez foi este vinho que aqui temos, o Vila Santa. O Vila Santa é um vinho feito em homenagem à Vila de Estremoz. Eu gostaria de contar... Conte a história das rosas. Exatamente, eu gostaria de começar contando a história. E Pedro, também já vamos aproveitar e mostrar uma coisa ali, pedir para o Roberto Aguiar, o nosso homem das imagens, olha o selinho que tem aqui atrás, tá? E nesse outro aqui, já vamos pegar 2, que nós vamos mostrar, é o selo da origem do produto. Né? Exatamente, o selo do Alentejo, ou seja, você não pode vender um vinho do Alentejo sem ter esse selo. De facto, a história do Milagre das Rosas é uma história muito bonita. Vão permitir que eu rode novamente para que vejam aqui o castelo. Trata-se do castelo da Vila de Estremoz, castelo este do século XIII, em que a rainha Dona Isabel de Portugal e o rei Dom Dinis costumavam passar algumas temporadas. O rei Dom Dinis era um homem muito duro, enquanto a rainha Isabel era uma mulher muito amiga do povo. Certo dia, está a rainha Dona Isabel na praça principal de Estremoz, como habitualmente, transmitindo a sua alegria e ajudando o povo através da dádiva de pão, quando os homens do rei, os seus capatazes, surpreendem a Dona Isabel, a rainha Dona Isabel, e vão chamar o rei. O rei chega junto da Dona Isabel e diz: "Que tens no teu cesto, minha senhora?" E a Dona Isabel olha para o rei, de alguma forma preocupada, abre o seu cesto e qual não é a sua surpresa que ela vê rosas e diz: "São rosas, meu senhor." Esse foi o famoso Milagre das Rosas. Milagre este que levou a rainha mais tarde a ser santificada e passou a ser a rainha Santa Isabel e que nos levou a criar o primeiro vinho, que é o Vila Santa, em homenagem à vila onde a Santa realizou este milagre. Depois disso, vamos falar um pouquinho do vinho propriamente dito. Este primeiro vinho foi um vinho feito com as castas típicas da região que o João tinha já à volta de casa dele, entretanto adquiriu uma casa, nomeadamente o aragonês, que é o mesmo que a tinta Roriz no Douro, que os espanhóis chamam de tempranilho, e a trincadeira, e mais 2 castas que o João achou muito importante. O Alicante Bouschet, que é uma casta tintureira, que dá cor, dá estrutura, dá capacidade de envelhecimento ao vinho, e o Cabernet Sauvignon, que uma casta francesa, mas que, lutada com estas castas portuguesas, transmite algo mais ao vinho e transmite também uma boa capacidade de envelhecimento. Este foi o primeiro vinho, é um vinho que de facto envelhece muito bem e que foi sendo produzido ano após ano até aos dias de hoje. Pedro, e os brancos? Muito bem. Mais tarde o João expandiu a sua linha, expandiu-se em seguida para a linha Marquês de Borba, Que é essa outra linha. Esta outra linha, uma linha de DOC Borba, portanto de uma região demarcada de Borba, que tem 3 vinhos. Começando pelo branco, temos aqui o Marquês de Borba Branco, que é um vinho feito com as castas Arinto e Roupeiro, portanto castas típicas. O Arinto, uma casta existente em todo Portugal, que lhe dá muita mineralidade, e o Roupeiro, uma casta típica do Alentejo, uma casta com menos corpo, mas com mais fruta. E, portanto, da combinação destas duas, nasce um vinho já com algum corpo, mas ainda bastante frutado. Portanto, um vinho bastante interessante, bastante gastronómico. Continuando nos brancos, mais tarde, só em 2008, e só após nós realmente acharmos que as vinhas tinham atingido o ponto ótimo, nós decidimos lançar um vinho branco topo de gama, que está sendo introduzido no Brasil pela primeira vez, chamado Vila Santa Branco, que é um lote de 3 castas: o Antão Vaz, que é a casta mais típica do Alentejo, o Arinto, que inclusivamente neste caso é fermentado em madeira, e o Verdelho, que os espanhóis também usam, chamado Verdejo, que é o mesmo que o Verdejo de Espanha.
nós acreditamos que da combinação destas 3 castas nasce um vinho harmonioso, com um sabor persistente, e que eu acho que é um dos grandes vinhos brancos de Portugal. Lançamos agora recentemente o 2009, e eu acho que vai continuar a ser um sucesso, tal como o 2008 foi.